Oi, Sora, tudo bem? Então, eu vim falar sobre o movimento negreiro, a história dele, no caso, que iniciou na metade do século XVI e ajudou muito na colonização. Querendo ou não, os negros trouxeram cultura, trouxeram as comidas, trouxeram danças, trouxeram crenças que até hoje a gente pode ver no nosso dia a dia. Quando os portugueses decidiram começar a colonizar o Brasil, eles implantaram a escravidão. Por quê? Já tinha a escravidão indígena aqui no Brasil. No caso, já era comum a escravidão, só que não dos negros e sim indígena. Daí, eles começaram a pensar e a mão de obra dos negros seria muito mais barata. Meio, né, dos barcos negreiros, enfim. Que no caso, dá pra ver muito bem nessa imagem, vou até sair. Que aqui ficavam todos deitados os negros e dá pra ver que tem algumas pessoas brancas, bem africanos, no caso, pessoas negras da África. Iniciou por eles porque assim, as pessoas que trabalhassem com açúcar, no caso, que era o que eles estavam vindo fazer no Brasil, fossem de Portugal, mas Portugal não tinha população suficiente para conseguir ter a quantidade de escravos que teve. Bom, ao total da escravidão, teve mais de 12 milhões de escravos, que mais da metade com certeza morreram, indo, né, aos brancos. Bem, mas no Brasil, no caso, só teve 4 a 5 milhões de muito se livrar. Depois que o tráfico negreiro começou, depois de um bom tempo, ele passou a não ser mais lucro e sim algo racial. Vou explicar. No início, era assim, o dono de terra que mais tinha negros, mais tinha escravo, era o mais poderoso, porque ele tinha mais dinheiro para conseguir comprar e, consequentemente, ele lucrava mais, porque tinha mais gente trabalhando para ele. Depois de um tempo que já estava acontecendo, passou a ser um motivo racial, de continentes mesmo. Eles tratavam os negros pela raça, pela cor, pela pele. Desvalorizavam por eles não eram dignos de ser brancos. Então, se tornou algo totalmente racial e social em vez de lucrativo. Foi no ano de 1850 que houve uma lei, que foi a lei de Euclides de Queiroz, que proibiu o movimento negreiro no caso, embarcações e tudo do tipo. Mas não foi levado a sério, né? E foi no ano, então, de 1888 que foi instituída a Lei Áurea, que realmente abolia a escravidão. Foi feita pela princesa Isabel, provavelmente muitos já conhecem essa história, mas se você for parar para analisar, tem muito por trás. Por quê? Beleza, foi sim abolida a escravidão? Foi sim. Mas os negros ainda precisavam trabalhar. Então, muitos deles nem saíram da onde eles trabalhavam ainda e ganhavam muito se livrar. Depois que o tráfico negreiro começou, depois de um bom tempo, ele passou a não ser mais lucro e sim algo racial. Vou explicar. No início, era assim, o dono de terra que mais tinha negros, mais tinha escravo, era o mais poderoso, porque ele tinha mais dinheiro para conseguir comprar e, consequentemente, ele lucrava mais, porque tinha mais gente trabalhando para ele. Depois de um tempo que já estava acontecendo, passou a ser um motivo racial, de continentes mesmo. Eles tratavam os negros pela raça, pela cor, pela pele. Desvalorizavam por eles não eram dignos de ser brancos. Então, se tornou algo totalmente racial e social em vez de lucrativo. Foi no ano de 1850 que houve uma lei, que foi a lei de Euclides de Queiroz, que proibiu o movimento negreiro no caso, embarcações e tudo do tipo. Mas não foi levado a sério, né? E foi no ano, então, de 1888 que foi instituída a Lei Áurea, que realmente abolia a escravidão. Foi feita pela princesa Isabel, provavelmente muitos já conhecem essa história, mas se você for parar para analisar, tem muito por trás. Por quê? Beleza, foi sim abolida a escravidão? Foi sim. Mas os negros ainda precisavam trabalhar. Então, muitos deles nem saíram da onde eles trabalhavam ainda e ganhavam um pouquinho. Na verdade, não acabou até hoje. É comprovado que provavelmente na Ásia, gente, ainda existe 40 milhões de pessoas e crianças que trabalham sendo escravas, que, querendo ou não, ainda é a nossa realidade. Queria mostrar, então, essa imagem para vocês, que representa muito do fim da escravidão. Nós vemos negros se libertando, negros pedindo misericórdia ao governo, mulheres, neste cantinho aqui, pedindo abrigo, dizendo que não quer ficar nas ruas, já que agora elas são livres, elas ainda querem continuar servindo. Essa imagem representa muito do que foi o fim da escravidão.
a ONU, com seus direitos humanos, deu muita voz aos negros, querendo ou não, impediu muitas pessoas de fazerem mal, já que estabeleceu os direitos iguais, somos todos humanos. Não existem muitas fontes de como foi a visão dos negros dessa época. Existem sim alguns livros, algumas biografias, mas são pouquíssimas perto do que a gente tem dos brancos. Bom, com a igreja e os seis apoiando, óbvio que se tornou muito mais fácil. Eles eram a favor do movimento negreiro, então o resto somente seguia. A gente pode dizer também que houve sim resistência fortíssima dos negros. O movimento negro ele surgiu no mundo no século XIX, quando vários movimentos estavam lutando contra a escravidão, contra o racismo e pela igualdade de direitos, né? Que todo mundo achava que os brancos eram superiores aos negros nessa época. Então aqui está uma imagem de como eles eram tratados. A maior parte desses movimentos se concentravam nas Américas, que eram para onde os africanos eram mais levados, e também por causa do imperialismo inglês na Inglaterra. E por causa de eles serem tão levados para outros países, na África do Sul eles também tinham um grande movimento, assim, uma grande força e reivindicavam bastante. A partir do século XX, esses movimentos se ramificaram, formando muitas manifestações como essa daqui, e eles lutavam de acordo com a pauta racial de cada país, então com a necessidade negra local. Apesar de cada país ter a sua pauta, a sua necessidade e a sua luta, eles sempre tinham uma coisa em comum, que era alterar a situação de opressão vivida por essas pessoas. Então, por exemplo, nessa imagem que uma pessoa negra tem que beber de uma água, de um bebedouro diferente de uma pessoa branca. Isso acontecia muitas vezes em banheiros, enfim, em praças públicas. Falando agora do movimento negro no Brasil, ele surgiu também durante a escravidão, de forma precária e clandestina no começo, para se defender das injustiças e das violências praticadas pelos senhores. Então aqui tem uma imagem de um exemplo, né, de como eles eram tratados. Uma das principais reivindicações no Brasil desse movimento é o reconhecimento disso como um crime, o reconhecimento do racismo como uma coisa criminosa. E aqui está um exemplo, né, de um policial matando uma criança que a gente viveu recentemente, essa situação. Outra pauta que é muito discutida hoje em dia nos movimentos são as dívidas históricas, né, que foram mais de 300 anos de escravidão. Então, querendo ou não, isso tudo deixou resquícios, deixou desigualdade até hoje. Aqui tem um gráfico das pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil hoje em dia, e a maioria é negra. Então, só por isso a gente já pode ver os resquícios, né? E por último, a situação de oportunidades de inclusão social, sendo no mercado de trabalho ou nas escolas, né? Enfim, que querendo ou não, os negros ainda são excluídos desse tipo de ambiente, enfim, desse tipo de oportunidade. E aqui tem uma imagem de uma mulher segurando a plaquinha de uma frase que ela foi agredida com palavras, né? Então, só um exemplo de racismo para vocês. Bom, a pauta atual do movimento negro atualmente, né, é sobre a discriminação, o racismo, cotas, muitas coisas que, querendo ou não, as pessoas negras são sim prejudicadas, no meu ponto de vista. E tem um caso que aconteceu nessa quarentena lá nos Estados Unidos, eu não me lembro a cidade, que um negro ele foi morto porque um policial branco estava com o joelho dele sobre o seu pescoço e acabou matando o cara. E daí isso aconteceu, né? Então, teve outro caso também que daí mostra uma pessoa branca sendo presa por outro pessoal branco e os caras servindo até água. Então, tipo, pra mim isso não faz sentido, né, meu? E também a luta pela igualdade, né? Porque a discriminação está sempre presente, querendo em qualquer lugar que uma pessoa negra vá. Se ela vai a algum restaurante, tem gente que já olha de outra forma. Então isso é muito chato e isso tem que parar, entendeu? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre as conquistas do movimento negro. Uma das conquistas mais antigas foi a abolição da escravatura nos países americanos. A gente tem também o Dia Nacional da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, que relembra a morte do Zumbi dos Palmares, que foi o último líder do Quilombo dos Palmares, que foi assassinado em 1695.
Então, mais uma das conquistas do movimento negro foi o Dia Nacional da Consciência Negra. Foi criada uma lei também que inclui o Dia da Consciência Negra no calendário escolar, e nesse dia eles trazem à tona discussões sobre a cultura afro-brasileira e os africanos, além da valorização que traz para eles, incluindo isso no currículo da rede pública de ensino. Nesse dia tem várias comemorações em escolas e enfim. Foi criada também outra lei nos Estados Unidos e passou a ser exercida no ano de 2000 aqui no Brasil, que são as cotas raciais para cursos superiores, que são reservas de vagas para provas, concursos públicos e vestibulares. Essa lei tem como objetivo acabar com a desigualdade racial e o racismo estrutural pelos anos de escravidão que a gente teve aqui no Brasil. As cotas se aplicam para pessoas de origem negra, parda e indígena. As conquistas do movimento negro são um pouco tímidas aqui no Brasil, não são tantas. Ai, tá caindo o celular, Sora, desculpa. Não são tantas, mas eles estão sempre em busca de mais, com assembleias e manifestações em luta, em busca dos objetivos e na luta pelo movimento negro. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades do movimento negro. De acordo com o IBGE, da população total de adolescentes brancos entre 15 e 17 anos, 70,7% estão no ensino médio. Já entre os negros, na mesma faixa etária, essa taxa cai para 55,5%. E a gente pode ver isso numa propaganda mesmo de ensino médio, onde só tem 2 pessoas brancas e 1 pessoa negra. Segundo o Atlas de Violência 2019, 75,5% das vítimas de homicídio em 2017 eram pessoas negras, o que representa 43,1 mortes para cada 100 mil negros. No caso da população não negra, a taxa cai de 16 homicídios para cada 100 mil habitantes. Portanto, para cada 1 pessoa não negra assassinada, aproximadamente 2,7 negros são mortos. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 75,4% de pessoas mortas em intervenções policiais entre 2017 e 2018 eram negras. Um dos casos mais famosos desse ano sobre o racismo foi o assassinato de George Floyd, que era um homem afro-americano que foi assassinado em Minneapolis no dia 25 de maio de 2020. Floyd foi estrangulado por um policial branco que se ajoelhou em seu pescoço durante 8 minutos e 46 segundos em uma abordagem policial, onde ele supostamente estava sendo acusado de usar uma nota falsa de $20 em um supermercado. Esse acontecimento provocou uma onda enorme de manifestações, sendo uma delas a Black Lives Matter, que na tradução fica Vidas Negras Importam, e essa manifestação inclusive foi feita em Massachusetts, em Boston. Inclusive, muitos atletas, jornalistas e até policiais começaram a fazer essa posição, que foi a posição que o policial branco ficou, em sinal de manifestação pelo Floyd. Um acontecimento muito parecido com o de Floyd, só que aconteceu aqui no Brasil, foi da morte de João Pedro Matos, um menino negro de 14 anos que foi morto no dia 18 de maio de 2020 em uma operação da Polícia Civil com a Polícia Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele e mais 6 amigos estavam jogando sinuca quando a polícia entrou em sua casa e começou a atirar. João foi morto com uma bala que alojou em suas costas. A polícia alegou que tinha levado o menino para um hospital, porém a família procurou em toda a região e nenhuma tinha registro do menino. Infelizmente, depois de 15 horas, a família o encontrou no IML de Tribobó. Essa é uma imagem que o cartunista Carlos Latuf fez em protesto pela morte de João Pedro. Conforme estudos Desigualdades Sociais por Cor e Raça, feito em 2019 pelo IBGE, apontam que pessoas pretas e pardas correspondem a 64% dos desempregados, e os outros 66% não são valorizados quanto à sua capacitação por conta do seu tom de pele.
os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, e do Observatório de Igualdade do Trabalho mostram que, quando contratadas, as pessoas negras podem receber até 45% menos do que os brancos. E quando elas têm o ensino superior completo, essa diferença é de 31%. Ao longo das décadas, o movimento negro já vem vencendo muitos obstáculos e adquirindo várias conquistas, mas ainda se vê muito presente na sociedade fatores como o preconceito, o racismo e o descaso com os negros, o que isso acaba causando uma indignação muito grande, já que em pleno século XXI, esses fatores ainda afetam muito a nossa sociedade. Mas o movimento negro, juntamente com outras entidades, projetos sociais e com a consciência de cada um, vai contribuir para que em um futuro muito próximo essa situação seja mudada. E finalmente, em nossa sociedade, o respeito com o próximo vai ser algo predominante. Essa é uma imagem de uma manifestação feita em 1978 nas escadarias do Teatro Municipal em São Paulo, muito semelhante, infelizmente, ao que vemos hoje em dia, 42 anos depois. Esperamos que daqui a um tempo essa imagem não seja mais algo necessário no nosso cotidiano.